Isso traz ao nosso coração uma alegria bem maior, porque estamos aqui para relembrar, para recordar que o Senhor, Ele morreu, ressuscitou e está vivo entre nós. E temos esse momento de comunhão, de partir o pão e fazer memória dele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua benignidade, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio, ó Deus, pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. O nosso coração se enche de gratidão diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos, Senhor, essa noite, nos reunir aqui nesse lugar, Senhor. Essa casa que é chamada casa de oração, para juntos, Senhor, louvarmos o Teu santo nome, para juntos, Senhor, engrandecermos o Teu santo nome. Seja exaltado nesse lugar, seja exaltado, Senhor, através de cada vida, através de cada voz, ó Deus, de cada boca que irá se abrir, Senhor, essa noite, para Te louvar, Senhor. Ó Deus, nessa hora, Pai, receba a nossa gratidão, receba a nossa vida, receba o nosso louvor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, desde já nós já repreendemos, Senhor, toda ação maligna, toda ação contrária, ó Deus, e que aqui só haja lugar, Senhor, para a manifestação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco, Senhor, essa noite. Que o nosso coração esteja, Senhor, transbordando de alegria e se esvaziando diante da Tua presença, Senhor, para ser cheio cada vez mais, até transbordar. Ó Deus, que esse culto, Senhor, nós oferecemos a Ti. Esse culto nós consagramos a Ti. Tudo que será feito aqui nesse lugar. Desde o partilhar, Senhor, de um versículo, desde a oração, os louvores, ó Deus, o momento de ceia, o momento de pregação, ó Deus, o momento da salinha ali com as crianças, nós consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53, ou então você pode acompanhar aqui através da projeção. Isaías 53, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, sabendo realmente tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos louvar a Ele. Você pode se colocar em pé, se você puder, nesse momento. E vamos fazer isso com muita gratidão. Vamos fazer isso com muita alegria no nosso coração. Celebre ao Senhor com todo o seu coração. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa,
Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel. Declare: Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Nós nos rendemos, Senhor. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Galileu. Declara esse nome, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, a Ti, Senhor, nossa gratidão. Nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, por nossas vidas. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador, aleluia, na cruz mostrou, Ele mostrou seu amor, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. O Senhor nos atraiu. Eu não merecia, da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, aleluia, trouxe
minha vida eu estava condenado, mas agora pela cruz você pode se alegrar. Eu fui reconciliado. Oh, aleluia. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sem palavras nos aproximamos de ti, reconhecendo, Senhor, os teus feitos. Nos aproximamos de ti, Senhor, esta noite, com o nosso coração cheio de gratidão. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que
Nesse momento nós iremos louvar ao Senhor, continuar louvando. Você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor através do teu dízimo e através da tua oferta. Viver para ti, pensar só em
Júlia, que o Senhor te revista com o poder dele. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento, dízimos e ofertas. Orar também pelas crianças. Julinha, pode vir aqui à frente, Ju. Eu queria convidar a nossa irmã Simonelli para estar fazendo essa oração. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus de toda graça, Pai, Pai de bondade, ó Deus, nós estamos na Tua presença, ó Deus, apresentando a vida da Tua filhinha, Júlia, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que a Tua graça seja sobre ela. Que nesse momento de salinha, Senhor, que ela possa também aprender da Tua palavra, te conhecer, Senhor, e que a palavra que seja lançada, ela cresça e traga frutos para edificação. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, também abençoe esse ministério. Em nome de Jesus, Senhor, desperta os pais para trazer as crianças para a Tua casa, para aprender a respeito da Tua palavra, ó Deus. Nós entendemos quão importante é esse ministério. Então nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito esteja despertando para que eles tragam os seus pequenos também para aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa a tia que irá ficar com a Júlia nessa noite, ó Deus, dá sabedoria à Tua filha, estratégias. E, Senhor, que ali naquela sala também o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar a oportunidade para a palavra do Senhor, vamos continuar louvando, cantando mais um cântico a Ele. O Senhor é digno da nossa canção. Ele é digno do nosso louvor, meu amado. Ele é digno de toda exaltação. Ele é digno de toda glória. Ele é digno do Teu louvor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Construa sua vida no alicerce que é Cristo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és
Seja o teu nome, Pai. Recebe, Deus, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor vive. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus nas nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, que porque o Senhor vive, Pai, é possível acreditar no amanhã. Obrigado, Deus, pelos teus feitos. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor. Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Deus, pois a tua palavra diz que o Senhor é Espírito. Importa que os teus adoradores te adorem em espírito e verdade. Ache em nós, ó Deus, um verdadeiro adorador, Pai. Queremos apresentar diante de Ti, colocar diante de Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Podem sentar, amados irmãos. Nós queremos nesta noite oferecer esse culto ao Deus dos céus, com uma ação de graças pela passagem de mais uma primavera da nossa missionária Bernadette. Amém. Senhor, permaneça te abençoando. Logo mais estaremos orando por ela. Queridos, sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1.
Efésios, você vai se deparar com Colossenses. Colossenses, o capítulo é o de número 1. Eu quero ler com vocês 2 versículos apenas. Colossenses capítulo 1, verso 13 e verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Pai, ainda diante do Senhor, apresentamos esta palavra, a Tua palavra que é lâmpada, Tua palavra que é luz, Tua palavra que penetra o mais íntimo do coração do homem, Pai. E diante desta palavra, Senhor, nós nos apresentamos e te pedimos, Senhor, continua falando aos nossos corações nesta noite, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Das trevas para a luz. Queridos irmãos, estas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma quando escreve a carta aos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele nunca tinha visitado aquela igreja. A igreja de Colossos certamente foi fundada por Epáfras, um servo do Senhor, que não apenas fundou aquela igreja, mas outras igrejas que estavam no Vale de Lico. A cidade de Colossenses ficava a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Existia um vale, e neste vale existiam 3 cidades super importantes: a cidade de Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Essas 3 cidades a gente consegue percebê-las diante da história bíblica. E elas estavam em uma terra fértil, mas era uma terra onde existiam muitos terremotos. E por volta do ano 60, diante do reinado de Nero, houve um grande terremoto, que este terremoto certamente dissipou a cidade de Colossos. Laodiceia e Hierápolis sobreviveram diante deste terremoto. A igreja de Colossos, irmãos, ela era constituída por pessoas pagãs, pessoas que não conheciam o Deus dos céus. Paulo, ele tem um alvo, ele tem um objetivo quando ele escreve esta carta. Epáfras, como eu vos disse, ele leva a Paulo uma situação que estava acontecendo dentro da igreja. Diante de alguns irmãos que frequentavam a igreja de Colossos, havia surgido algumas heresias. Heresias, irmãos, que fez com que Paulo ficasse preocupado. Paulo não conhecia a igreja pessoalmente, como eu vos disse, porém Paulo ficou preocupado com esta heresia. E se a gente for fazer
um panorama do Novo Testamento, nós iremos detectar que esta heresia, ela circulou quase toda a igreja. E se a igreja não tivesse sido advertida, certamente, irmãos, a igreja cristã teria sofrido terrivelmente. Mas então, que heresia era esta? Que fez com que Paulo escrevesse esta carta, a carta aos Colossos, onde Paulo, irmãos, ele vai exaltar a pessoa de Cristo. Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele é supremo, que ele é o Deus encarnado, que ele é aquele que tem o poder, e somente ele, de fazer uma transposição do lugar que todos os seres humanos nascem, o lugar de trevas, o lugar de escuridão. E somente Jesus tem o poder de arrancar este homem deste quadro e colocá-lo em outro quadro. Eu acredito, irmãos, que havia um forte pensamento, e não apenas eu, muitos estudiosos, acerca da teoria, dos ensinamentos gnósticos. Esta certamente foi a razão pela qual Paulo escreve esta carta. É interessante a gente entender um pouco, para a gente poder nos deter no texto lido. O que é isso? O que são esses pensamentos? O que são esses gnósticos? O que é que eles acreditam? Os gnósticos, meus irmãos, eles tinham basicamente duas ideias. A primeira ideia do pensamento gnóstico é que só o espírito é bom e que a matéria é má. Então eles tinham esse pensamento e estavam ensinando isto na igreja. E ao ensinar isto, eles estavam destruindo a pessoa de Cristo. Porque, de certa forma, eles não acreditavam que Cristo era o Deus encarnado que veio salvar, que veio buscar o homem perdido. Mas os gnósticos, eles não acreditavam apenas que o espírito era bom e a matéria era má. Havia outro pensamento. Eles acreditavam, dentre muitos, muitas filosofias, muitos pensamentos, mas esses dois são os principais e os básicos. O outro pensamento é que a matéria era eterna e que o universo não tinha sido criado do nada. Ou seja, não foi Deus que criou o mundo. A matéria já existia. A matéria, ela é eterna. O universo não foi criado do nada, conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 1. Então, basicamente, esses dois pensamentos eram os pensamentos dos gnósticos, na época que Paulo escreve esse texto. E o texto lido, vemos uma das maiores obras pelas quais Cristo veio à terra. Cristo veio ao mundo, irmãos, para executar um plano, um projeto que estava no coração de Deus, do Deus Pai. E o texto lido nos apresenta o Deus dos céus tirando, arrancando, alcançando e reconciliando o homem que está perdido em seus delitos e pecados. E por causa dos delitos e pecados dos homens, esses estão distantes de Deus e, consequentemente, andando em trevas, em escuridão. Olhemos, então, para o que o texto bíblico nos apresenta nesta noite. Primeiro é preciso a gente trazer um panorama de que dos versos 1 ao verso 13, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma breve saudação
e vai elogiar a igreja de Colossos. A partir do verso 14, e aí se nós tivéssemos tempo, nós iríamos caminhar até certamente ao versículo 20. O apóstolo Paulo, ele vai derrubar algumas heresias gnósticas que estavam sendo pregadas dentro da igreja. E diante destas heresias fez Epáfras ir até Paulo e dizer: Paulo, está acontecendo isso. Certamente Epáfras pediu ajuda ao apóstolo Paulo. Então Paulo escreve essa carta para que os irmãos colossenses permanecessem firmados na palavra, nas escrituras, no ensinamento bíblico genuíno. O que é que Paulo então, irmãos, ele quer derrubar? A carta aos Colossenses, ela é uma carta apologética. Paulo, ele está defendendo a fé cristã, uma fé genuína, uma fé verdadeira. Para os gnósticos, a igreja não deveria exagerar na adoração ao único Cristo, ao único Senhor, ao único Salvador. Isto estava sendo ensinado na igreja. E Paulo entende e refuta essa heresia pregada pelos gnósticos. Eles também acreditavam na fé nos espíritos, na fé no culto aos anjos, a veneração aos elementos. Eles acreditavam que estes deveriam fazer parte da vida da igreja, da adoração. A adoração para eles não deveria ser apenas dirigida ao único Deus, ao único Senhor, ao único Salvador, mas os anjos, os espíritos, as potestades também são merecedoras de adoração, porque para eles, afinal, eles também foram criados por Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que só há um único de ser adorado. Você pode dizer amém? Aleluia! E Paulo vai destruir essa heresia gnóstica. Para os gnósticos, irmãos, a matéria é má, vimos isso. E é impossível para eles um homem morrer, derramar o seu sangue para salvar os pecadores. Porque eles entendiam que a matéria era má. Que Jesus, eles acreditavam em Jesus, mas não que Jesus era santo, puro, sem pecado. Porque eles criam que a matéria era má. Então acreditar num único homem que morreu numa cruz, que derramou o seu sangue para perdoar os pecados dos homens, isto era inadmissível para os gnósticos. Acreditavam que para alguém alcançar a vida eterna por meio de um só homem também era impossível. É por isso que Paulo então, chegando no versículo 13, Paulo ele traz uma realidade espiritual destruindo a teoria de que anjos, principados, potestades precisam também ser adorados. E Paulo então, irmãos, ele traz a realidade nua e crua de que de fato existem seres espirituais, de que de fato estamos rodeados por seres caídos, por seres malignos. Paulo traz à tona a realidade do mundo espiritual. Mas Paulo, ele traz uma verdade. E ele disse no versículo lido: e ele nos libertou do império das trevas. Aleluia. Paulo, irmãos, ele está falando de Deus. Deus, ele resgatou, ele tirou, ele libertou do poder da tutela de Satanás os homens, no caso de forma bem específica, os crentes de Colossos. A palavra libertou no grego tem a ideia de atrair para si, de chamar para si. Ou seja,
Deus, por meio de Cristo, atraiu para si aqueles que andavam em trevas. Você pode dizer amém? E quem são estes? Quem é este povo? Qual era o estado deste povo sem Cristo? Ele libertou este povo de onde? Aonde esse povo estava? Qual era a condição para que ele pudesse atrair para si? Fica a reflexão. Ele libertou de onde? O texto responde: do império das trevas. A palavra do Senhor, queridos, ela não apresenta meio termo. Se a gente for, de fato, fazer uma análise bíblica, nós iremos detectar, perceber que só há dois reinos. Não existe outro reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás, depois que o Senhor Jesus jejuma, ora 40 dias, 40 noites, ele leva o Senhor a um mais alto monte e apresenta o mundo. Ele diz: olha, eu vou te dar tudo isto se você me adorar, se você prestar culto a mim. E Jesus disse: Nina, não, somente ao Senhor Deus adorarás, está escrito, e só a Ele prestarás culto. Aleluia! Mas é verdade, irmãos, que só há dois reinos neste mundo. Só existem duas situações: ou estamos de um lado, ou estamos do outro. Ou estamos em trevas, ou estamos em luz. Luz e trevas são termos teológicos comuns, usados, irmãos, em todas as religiões. Percebemos isto diante dos manuscritos encontrados no Mar Morto. Mas o texto diz que Ele nos tomou, que Ele tomou alguns que estavam em trevas, na garra de Satanás, das garras de Satanás e de seus demônios. E fez o que mais? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportar. A ideia do texto no original é remover de um lugar para o outro. É mudar de situação. Ou seja, o texto nos diz que o Cristo que libertou das trevas foi aquele que transportou aqueles que estavam em uma situação de trevas, de escuridão, removeu ele com um braço forte e poderoso e colocou este diante do reino do amado Filho de Deus. Transportar é mudar radicalmente de situação. De inimigos, os homens passaram a se tornar amigos de Deus por meio de Cristo. Ele nos removeu do lugar de outrora, removeu o povo da nova aliança, o povo que se chama pelo seu nome, o povo que nasceu em uma condição, irmãos, de escravo do pecado. O povo que nasceu em uma situação, muitos de nós, de trevas, de escuridão. Mas o Senhor transportou. O Senhor removeu de um lugar. Ele mudou de um lugar de trevas para um lugar de luz. Amém? Do reino de trevas, um povo foi transportado para a luz. Da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Mas é interessante que o texto diz que esse reino
é do Filho amado, é do Filho do seu amor, é do Filho amado de Deus, é do Filho unigênito, do único Filho de Deus. O Filho tem um reino, e todos os crentes, lavados, redimidos, nascidos de novo, o Pai envia para o Filho como um presente, para que estes façam parte do seu reino. Amém, meus irmãos? Trocando em miúdos, estávamos em trevas, mas agora fazemos parte do reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Mas o texto ainda diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Percebam que só há remissão, que só há perdão se o indivíduo sair de um estado para o outro. Em trevas não há remissão, não há perdão, não há resgate. Mas a partir do momento que este é resgatado e transportado de um lado para o outro, a sua vida, ela é modificada da água para o vinho. Então, em Cristo e somente nele, há perdão de pecados. O transporte do reino das trevas para o reino de luz só é possível por meio da remissão de pecados. Só através de Cristo. A dívida, ela é quitada. Interessante que Paulo vai falar isso logo mais na carta aos Colossenses. Que o escrito de dívida que existia, ele já foi pago. E os gnósticos acreditavam no sacrifício próprio para a remissão de pecados. E Paulo diz: olha, nina, não. Só Cristo tem poder para perdoar os pecados dos homens. Aleluia! Só Cristo tem o poder de resgatar. Redenção traz consigo a ideia de uma libertação por um preço pago. É alguém que de fato está escravizado. É alguém que de fato não tem direito à sua própria vida, não tem liberdade. Mas, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, este que não tem liberdade, que é escravo, pode alcançar a libertação. Porque o preço, meus irmãos, pelos pecados dos homens, já foi pago. Você pode dizer amém? Aleluia! Se nós tivéssemos a oportunidade, nesta noite, de conversar com o maior psiquiatra ou psicólogo do país, nós iríamos chegar à seguinte conclusão: que os maiores problemas que as pessoas chegam aos consultórios é por causa de pecado cometido. Mas a gente olha para a palavra, e é preciso que nós entendamos, irmãos, que todo resgate tem um preço, e a moeda usada, irmãos, para me resgatar, para te resgatar, foi o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder para nos resgatar, para pagar o preço que já foi pago, para que nós pudéssemos sair das trevas para a luz. E eu quero, diante destes fatos,
trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira coisa que eu preciso entender, meus irmãos, é que um dia na história eu estava em trevas. Todos nós. Ah, pastor, eu nasci num lar evangélico. Possa ser que o Senhor tenha feito como fez com João Batista, que foi escolhido no ventre. Mas o fato de ser filho de crente não nos dá o passaporte de termos nascido de novo. Então, se não nasceu de novo, está em trevas, no reino de trevas. Mas, diante deste império de trevas, que a Bíblia, irmãos, apresenta, nós precisamos olhar para o nosso estado atual e entender que o Senhor nos resgatou. Que o Senhor, conforme eu vos disse, a palavra libertar traz consigo a ideia de chamar para si, de atrair para si. Ou seja, um dia, uma hora, um momento no calendário, o Senhor, queridos, Ele operou maravilhosamente na minha vida, na sua vida, e nos atraiu para si. Amém? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os reformadores, eles acreditam na graça irresistível. Ou seja, quando Deus decide salvar, quando Deus decide resgatar, irmãos, quando Deus decide atrair para si, Ele assim o faz, mas Ele faz respaldado na sua graça. Amém? Não é porque somos merecedores, mas é preciso que nós entendamos que um dia estávamos em trevas e o Senhor nos chamou para si. Aleluia! E essa condição de treva, meu irmão, iria nos levar para a eternidade distante de Deus. Iria nos levar para o inferno que foi preparado para Satanás e seus demônios e todos os rebeldes da terra. Contudo, entretanto, eu quero acreditar que todos nós fomos alcançados por essa libertação. Amém? O Senhor nos tomou, o Senhor nos atraiu para si. E é interessante que o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O texto ainda diz: não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Ele encarregou da mensagem da reconciliação. Aleluia! Estávamos, queridos, em trevas, estávamos distante de Deus. E é interessante que Paulo vai afirmar essa doutrina no texto de Efésios, capítulo 2, verso 2. Diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Que potestade é essa? Que dominador é esse deste mundo tenebroso? Que força espiritual da maldade é esta que Paulo vai citar em Efésios, irmãos, capítulo 6. Aqui ele diz que num passado não muito distante, os crentes de Éfeso, estes andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Queridos, de forma consciente ou inconsciente, num passado, talvez não muito distante, nós éramos influenciados por espíritos maus. Agora, existem várias distinções acerca de demônios, de possessões. Talvez
não éramos possuídos, não éramos morada de Satanás ou cavalo, como muitos dizem, mas de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, se não estávamos na luz, se não estávamos na cruz, estávamos em trevas. E estar em trevas é estar no reino de Satanás. Porém, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ele operou, Ele removeu de um lugar para o outro. Ele mudou a situação. Ele fez o que a gente canta. Ele mudou a nossa sorte. E fez o que ninguém podia imaginar. Aleluia! Então, queridos, é preciso que nós entendamos nesta noite. Se estamos na luz, foi porque Cristo mudou a nossa sorte. Aleluia! Mudou o nosso estado de trevas para a luz. Mudou a situação. Removeu a nossa vida de um lugar para o outro. Aleluia! Será que você entende isso? Será que é possível que nós façamos uma reflexão de 10 segundos do estado que estávamos sem Cristo? Como era a nossa vida sem Cristo? Quais eram as nossas perspectivas sem Cristo? Mas Ele nos transportou. Aleluia! Ele nos arrancou. Aleluia! Ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Paulo está dizendo aos Colossenses: esses espíritos que vocês acham que devem adorar, entendam, são espíritos maus, são espíritos malignos, e o Senhor já tirou vocês daqui de trevas e colocou vocês na luz. Só Jesus Cristo é merecedor de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia! O Senhor nos mudou, irmãos. Eu não sei se você gosta de mudança. Eu, pelo menos, eu acho terrível. Porque tira tudo do lugar e a minha cabeça fica meio... Enfim. Que coisa ruim é mudança. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que tenho. Não sei se é porque eu já mudei algumas vezes, mas é ruim demais a tal da mudança. Você encaixota tudo, quebra tudo, mela tudo. Mas, irmãos, a mudança que Cristo fez em nós e por nós, ela é maravilhosa. Amém? Pois nos tirou de uma situação terrível, tenebrosa, escabrosa. E disse: não, eu vou resgatar. E Ele resgatou, tomou para si e nos colocou, e mudou a nossa sorte, e mudou a nossa história, e nos colocou, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Eu quero aprender outra coisa com você, querido. Que nós fazemos parte agora do reino de Deus. É preciso que a gente entenda isso. Que no passado nós éramos das trevas, do império das trevas, do reino maligno. Queira você ou não, é Bíblia. Mas agora, nós fazemos parte do reino onde temos o único e verdadeiro Deus como nosso Rei. Aleluia! O reino de Deus é fato. Somos hoje cidadãos dos céus, irmãos. A nossa pátria não se chama mais Brasil. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aleluia! Nós estamos aqui passando uma chuva, glória a Deus, porque a nossa pátria é o céu.
Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa pátria só é o céu hoje. Eu só posso dizer isso, meu irmão, porque Ele nos transportou, Ele nos mudou de um estado para o outro. Amém? Fazemos parte do reino do Filho de Deus. Cada crente redimido, salvo, Deus dá o seu Filho como presente. E neste reino, nesta nova era, nesta nova vida, nós precisamos aprender outra coisa, irmãos. Que nós temos a solução que talvez, não sei mensurar, vou colocar 50%. Se não 100%, né? 100% dos pecadores gostariam de ter, de ouvir nesta noite. Certamente muitos estão neste bairro, nesse exato momento, com a cabeça quente, não conseguem dormir, porque cometeu um pecado, porque cometeu um delito. Mas nós, que estávamos em trevas, e agora estamos na luz, só estamos na luz, porque o Senhor, Ele nos resgatou, amém? Ele nos redimiu e consequentemente nos perdoou. Queridos, é maravilhoso demais ouvir que a gente saiu de uma situação de escravo para liberto, que saímos de uma situação de trevas para luz. É maravilhoso demais ouvir que temos os nossos pecados, passados, presentes e futuro, perdoados, por causa do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Amém? Fomos perdoados, fomos redimidos, fomos alcançados pelo perdão de Deus. Como é bom você ter o perdão do Senhor. Como é bom você deitar a cabeça no seu travesseiro, talvez de um dia muito difícil, de conflito. O texto diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas no momento de loucura, no momento de raiva, saiu. Mas você chega no seu travesseiro e conversa com teu pai. E a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Aleluia. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus, irmãos, sempre será: não peque. Santificai-vos hoje, santifique-se, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mas a Bíblia nos afirma que se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Como é bom recorrer a Jesus e ter a certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não apenas isto, diz o texto, 1 João capítulo 1, verso 9, mas nos purificar de toda injustiça. Que nesta noite, meus irmãos, nós possamos pegar esses elementos, noite de celebração, noite de festa. Amém, meus irmãos? É noite de celebração, é noite de festa, não apenas pela passagem do aniversário da nossa missionária, não apenas porque nós vamos comer um delicioso bolo, mas a festa maior está em pegarmos esses elementos, irmãos, e trazermos a memória que foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz que nós temos a vida eterna. Aleluia! O perdão dos pecados, a reconciliação, a justificação, a redenção.
Todos os benefícios, irmãos, estão sobre nós. Como diz o hino, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então eu quero que você possa se colocar de pé nesta hora. Nós vamos fazer uma oração a Deus, de gratidão ao Senhor, porque um dia estávamos em trevas. Não conheço você, eu não sei qual era o teu estado, e se esse é seu estado hoje, meu irmão, talvez você questione, pastor, o que eu tenho que fazer? Arrependa-se de seus pecados, confesse Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, e receba de graça, mas não foi de graça, um alto preço foi pago na cruz. E o Senhor vai te transpor de um lugar de trevas, de escuridão, aonde Satanás é o rei, juntamente com seus demônios. Ele vai te arrancar e vai te colocar na sua maravilhosa luz, perdoar os teus pecados e lançá-los, conforme diz o texto, no mar do esquecimento. Mas se essa graça já te alcançou, meu irmão, agradeça a Deus. Feche seus olhos, agradeça a Deus, porque talvez você estava em tão densas trevas que você disse: Deus, não tem jeito, Senhor, está tudo difícil, está tudo acabado, eu não tenho mais razão para viver. E o Senhor então, com sua infinita graça e misericórdia, te visitou, te alcançou, te resgatou, te transportou do império das trevas e te colocou em sua maravilhosa luz. Então agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você faz parte do reino de Deus hoje. Agradeça ao Senhor porque só Ele tem perdão. Agradeça ao Senhor. Para os gnósticos, um homem morrer numa cruz para salvar os pecados, para salvar os homens, perdoar os pecados, isto era impossível. Mas Paulo diz: não, nele temos a redenção, aleluia, nele temos a remissão dos nossos pecados. Para os gnósticos, a adoração dos anjos, dos principados e potestades deveriam acontecer. Um único ser, não pode ser só ele adorado. E Paulo então diz: olha, esse ser que vocês querem adorar são demônios. De lá o Senhor já tirou vocês, de lá o Senhor te resgatou, te transportou para a luz. Bendito seja o teu nome, Pai, por tua palavra. Bendito seja o teu nome, Deus, por tua graça que nos alcançou. Bendito seja o teu nome, Deus, por essa mudança que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia estávamos em trevas, andávamos em trevas, mas o Senhor mudou a nossa sorte. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque em Cristo nós temos a certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Se você sabe, meu irmão, nossa herança, louve ao Senhor. Tome posse de Deus para nós. as promessas, Tomamos posse, é nosso os benefícios, toda a vida, o sacrifício, todo o poder que Cristo realizou na cruz que Deus tem para dar. por mim e por você. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está
Mas a tua palavra diz que diante da verdade desse império, desse reino espiritual do mal, em Cristo nós temos autoridade. Maior é aquele que está em nós. E a tua palavra nos adverte a nos revestirmos com toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois como o leão que ruge, diz a tua palavra, ele brama ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas a tua palavra diz ainda, Senhor, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aleluia! Em Cristo, o principado do mal, a potestade do mal, os espíritos caídos não têm autoridade nas nossas vidas, porque maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Meus irmãos, nós vamos para a segunda parte do nosso culto. Estamos diante da mesa do Senhor. Não é a ceia da igreja missionária evangélica do Betel brasileiro, mas é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Portanto, todos quantos são batizados em uma igreja genuinamente cristã, evangélica, estão assim em comunhão com seu pastor, com sua igreja, você está convidado para juntos celebrarmos a nossa vitória que Cristo conquistou na cruz. Amém? Então nós vamos para a segunda parte do nosso culto. Eu quero convidar já os irmãos que estão assim escalados para nos auxiliar nesta noite. E o texto sagrado de 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 23, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos orar, consagrando a Deus estes elementos que saem do seu uso comum, passam a simbolizar, a representar respectivamente o corpo e o sangue de Jesus. Oremos. Pai, diante de Ti, Senhor, nós queremos consagrar, ó Deus, este pão. Pão este, Senhor, feito por pecadores, feito com trigo, sal, açúcar. Mas este pão, Senhor, colocamos diante do Teu altar e consagramos a Ti. Este sai do seu uso comum e passa a simbolizar, a representar o Teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. Apresentamos ainda este suco de uva, Pai. Suco este que sai do seu uso comum e passa a simbolizar, a representar o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue que nos garante a vitória. Consagramos a Ti, Pai, esses elementos, que ao ingerirmos esses elementos, que o Senhor traga a nossa memória, a nossa condição passada e a gloriosa condição que estamos agora, porque estamos em Cristo, porque estamos enxertados na videira verdadeira. Aleluia. Estamos na luz, fazendo parte do reino do Senhor aqui na terra, Pai. Traga a nossa memória, em nome de Cristo Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, nós vamos servir aos amados irmãos.
O céu te adora, proclama tua glória. Você ressuscitaste, vivo está. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, Declare isso. meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Você ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável. Hoje e pra sempre tu reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Algo mais frenético. Algo mais. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. De forma semelhante, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, nós estamos nesta noite
trazendo à memória o sacrifício perfeito que o nosso Senhor realizou na cruz. E a Bíblia diz que na noite que ele foi traído, junto com os discípulos, ele participa da ceia. O Senhor Jesus então ele toma o pão da graça e diz: isto é meu corpo que é dado por vós. Esse pequeno pedaço de pão que você segura, ele representa, meu irmão, o perfeito sacrifício de Cristo, realizado na cruz por cada um de nós. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu irmão, em memória ao corpo de Cristo, em memória ao sacrifício de Cristo, em memória àquele que João Batista disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que possamos comer deste pão e trazer à memória a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, tudo que Jesus conquistou na cruz, por mim e por você. Então, meu irmão, minha irmã, podes comer, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. Como diz o salmista: Senhor, o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama, e colocou os nossos pés sobre uma rocha. Como o texto diz, ó Deus, lido nesta noite, que o Senhor nos arrancou das trevas e nos colocou na tua maravilhosa luz, no reino do Filho do teu amor, Pai. E nós te damos honra, glórias, louvores, exaltação. Cantamos Aleluia, Cordeiro de Deus. Cantamos Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado. 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 Porque o Senhor venceu. E em ti nós somos mais que vencedores, Pai. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Aleluia, aleluia. cantamos aleluia. Obrigado, Pai. Cantamos aleluia, o Cordeiro para sempre exaltado é. Sempre, sempre, Pra sempre por toda a eternidade. Aleluia, o Cordeiro. pra sempre O Cordeiro será adorado, exaltado, ressuscitou, seja o Cordeiro de Deus ressuscitou, que tira o pecado do mundo. pra sempre exaltado Ele é, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia diz que de forma semelhante ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sim, Terra e céu
fizermos, irmãos, uma retrospectiva das alianças, dos pactos que Deus fez com o homem, talvez a mais perceptível nesses dias é a que Ele fez com Noé. Diante do arco-íris, daquele grande arco que nasce nos céus, Deus está dizendo que fez uma aliança com Noé e que nunca mais iria destruir a terra com água. Mas o Senhor, Ele fez uma nova aliança, e Ele fez derramando o seu próprio sangue. É necessário que nós concluamos nesta noite que o Deus dos céus, Ele tem uma aliança conosco. Amém, meus irmãos? Deus tem uma aliança contigo, e essa aliança só é uma realidade por causa do sangue de Cristo, do sangue da nova aliança. Então, em memória ao sacrifício de Cristo, em memória ao sangue de Cristo, em memória ao sacrifício de Cristo realizado por nós na cruz, que possamos beber desse suco de uva e trazer à memória a nova aliança, aleluia, que Cristo fez, derramando o seu sangue na cruz. Podeis tomar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Ele é o Senhor. Obrigado, Pai. A verdade vai sempre porque estávamos em trevas, estávamos distantes, éramos ovelhas desgarradas, sem pastor. Mas o Senhor nos redimiu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos colocou na tua maravilhosa luz. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque fazemos parte do teu reino. Tu és o Senhor, nós somos teus servos. Tu és o nosso Pai, nós somos teus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos teus feitos nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa festa na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transportou do império das trevas e nos colocou na tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pela nova aliança, esta aliança que nos garante a salvação da nossa alma, Pai. Obrigado, Senhor, por tantos e tantos benefícios que a tua morte na cruz trouxe para nós, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, e reconhecemos que não somos merecedores, não somos dignos, Senhor, mas a tua graça, o teu favor imerecido, aleluia, um dia bateu na nossa porta e o Senhor nos atraiu para si, aleluia. O Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a história, o Senhor transplantou os nossos corações. Bendito seja o teu nome, Deus, por tamanha graça nos alcançada, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Podem sentar.
Em nome de Jesus. Danilo, você viu os avisos que eu mandei para você? Não. Você quer que eu dê? Eu quero convidar aqui a nossa missionária Bernadette, amém? Nós vamos orar por sua vida. E nós vamos aproveitar também e orar pela vida de Nilzinha, amém? Dona Nilza, amanhã está completando também mais uma primavera. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essas duas jovens que Deus tem dado a graça de servi-lo, amém? Então vamos estender as nossas mãos e vamos agradecer a Deus nesta noite. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem preservado a saúde física, emocional e espiritual da missionária Bernadette, Pai. Te somos gratos, Senhor, pelo instrumento que a tua filha tem sido nesta casa há tantos anos, Pai. Queremos, ó Deus, nesta noite, Senhor, tão especial, te pedir, Senhor, que o Senhor esteja presenteando a tua filha, diante daquilo que ela tem orado, apresentado diante do teu altar, Pai. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue usando a tua filha com poder e com graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos também pela vida de Nilzinha, Pai. Que o Senhor possa alcançar o seu coração. Que o Senhor possa, Pai, visitá-la no dia de amanhã. Que ela possa olhar para o céu, ó Deus, e concluir que existe o Criador, o Deus que se revela através da criação. Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, alcançá-la, que o Senhor possa visitá-la, que o Senhor venha curá-la, que o Senhor venha, Pai, estar assim contemplando aquilo que ela tem apresentado diante de Ti em oração, Pai. Nós queremos Te agradecer. Nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, Senhor, pela vida de Nilza, pela vida de Bernadette, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Tem parabéns aí, maestro? Tem sim. Parabéns pra você. Aleluia! Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data Que Jesus te abençoe. que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho aqui alguns avisos. Os avisos da semana. Quarta-feira nós teremos nosso culto de adoração e oração. Nós estamos trazendo alguns ensinamentos diante do Evangelho de Marcos, às 19h30. Nesta quarta-feira, a irmã Thalia, cadê Thalia? Estará na abertura, amém? Nós estaremos assim trazendo a palavra. Quinta-feira, às 15h, nós temos aqui o culto de oração. Tem sido uma bênção. Essa última quarta nós tivemos 3 visitantes. Foi muito bom estar aqui orando. Nessa quinta-feira, às 15h, Eunice na abertura. E a irmã Zefinha vai nos trazer a reflexão da palavra. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical às 9h. A abertura com a missionária Bernadette. Domingo à noite eu estarei fazendo a abertura e o nosso irmão Danilo vai estar ministrando a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Aqui são os avisos, irmãos, da semana.
Nós estamos aí em campanha, né, para realizarmos o bazar. Na campanha do quilo também a gente tem sentido a necessidade de contribuirmos, né, com os necessitados. Então, quando você estiver vindo à casa do Senhor, lembra e traga o seu quilo. Se você tem algo em casa que alguém pode usar ainda, traga, que a gente vai utilizar no bazar. Amém? Eu acredito que esses são os avisos. Vamos colocar de pé mais uma vez e vamos agradecer ao Senhor. Amém? Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado. Não temos palavras, Senhor, para agradecer por tamanha graça, tamanho benefício, ó Deus, alcançado, Pai. Te pedimos, ó Deus, por esta semana que se inicia, que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, uma semana de paz, de gozo no Espírito, uma semana, ó Deus, abençoada, Deus, em nome de Jesus. Nos guarda do mal, nos livra, ó Deus, do mal, Senhor. Leva-nos em paz, leva-nos, ó Deus, em segurança aos nossos lares, diante da Tua potente mão, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, abençoa Tua filha Cacilda no dia de amanhã, dentro do procedimento que ela irá fazer. Visita a missionária Eunice, Pai. Deus, visita a sua coluna, restaura por completo, Deus, em nome de Jesus. Alcança os nossos irmãos, Senhor, com a Tua graça, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja aqui presente, bem como toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, e o povo que estava em trevas e agora está em luz vai dizer amém. Aleluia. Irmãos, não vá embora, nós vamos... Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador,